Isso seria a adequação. Exemplo, quando Não vai aparece... ser preso hoje, Marcelo. Não, porque quando você fala... Não, mas isso é uma questão que para mim é muito clara. Ora, quem é uma pessoa adequada e inadequada? O cara pode ser um gênio, pode não ser bandido, pode não ser... Não estou falando do ministro, qualquer pessoa. Pode não ser bandido, pode ser competente, ele pode ser o que for, mas de repente, por exemplo, ele vai ocupar um cargo cuja pessoa com a qual ele trabalha e está subordinado ou comandando é alguém vinculado emocionalmente ou o que quer que seja. Não é adequado. Sim. Não pode ficar. Alguns diriam, por exemplo, laços familiares, seria nepotismo, se foi colocado. Ou seja, ser uma série de questões de por que não é adequado. Porque a coisa pública, a res pública, exige que a transparência demonstre não apenas a competência e o vínculo moral daquele indivíduo, como a sua adequação para ocupar o cargo. É apenas isso. No caso, ele não é adequado mais, por causa de todas essas considerações. Veja, ministro, pelo amor de Deus, eu não estou acusando o senhor de nada, só estou definindo que o senhor não é adequado por essas circunstâncias. Sim, a incompetência na condução de políticas públicas na área de segurança no nosso país, ela é evidente. Ela é evidente. Então você, em primeiro lugar, não tem nenhum tipo de resultado. A estratégia que foi lançada, ela é uma piada, não vai ter, não tem nenhuma importância e não tem nada de significativo que possa indicar que os índices de violência vão reduzir, que exista efetivamente um combate sério, firme ao crime organizado. Isso não existe. Então, a incompetência na condução das políticas públicas, no desenvolvimento delas, isso é uma constatação. Olha, Dani, é interessante do que você falou. Qual é o grande problema que eu vejo? Atribuiu-se ao Ministério da Justiça, além da função de ser ministro da Justiça, seria um interlocutor com as várias instâncias da Justiça para o governo, e além disso, ser o articulador também de funções que envolveriam as instituições de segurança sem ter comando sobre elas, exceto, no caso da Polícia Federal, atribuiu-se também um poder de ser o ministro da Segurança Pública. Qual é a grande questão? Quando você olha, se o ministro da Justiça faz parte de um governo, o governo deveria ter um programa de governo para o país, como um todo, e atribui-se ao ministro da Justiça um papel de trabalhar com a articulação do governo com o segmento da Justiça ou com o segmento do Judiciário, o que quer que seja. Além disso, o segmento da segurança, qual é o grande problema que nós temos? Eu não vejo um programa do ministro de como ele vai tratar a questão da segurança pública no Brasil. Essa é a grande questão. Da minha perspectiva, eu sou contra de todas as formas que haja uma centralização da justiça. Não. Eu sou a favor que a justiça seja descentralizada. O que haja é apenas uma coordenação geral dos pressupostos que norteiam a formulação dos planejamentos estratégicos de cada estado. E não que haja um ministro da Segurança Pública, porque isso é ministro do interior. Só uma coisa. Só fazer uma pergunta para esclarecer para o pessoal. O que seria a justiça descentralizada? A justiça descentralizada seria preservar que cada estado e cada município defina o seu planejamento próprio de como trabalhar a segurança pública. Como nos Estados Unidos? Como nos Estados Unidos. Por exemplo, quando aqueles tiverem oportunidade, vejam, eu fico apaixonado quando eu vejo um negócio desse. Quando chega o cara do FBI, aí ele puxa o seu cartão. Sim. FBI. Bosta. Aí o que faz o cara o guardinha, entre aspas, do condado? Cadê o mandado? Exato, é verdade. Vai chegar. Não. Deixa eu te contar um segredo. Sem mandado, aqui você é visitante. Se você cuspir ali e tiver uma placa dizendo não cuspa nesse local, o senhor vai ser preso. Porque quem manda na segurança aqui somos nós. Sim. Então ele tem que chegar com mandado para mostrar que está ocorrendo um crime considerado de esfera federal e a atribuição foi passada para o FBI. Aí ele pode entrar. Ora, o que seria? Quando você tem um Ministério da Segurança num país das dimensões do Brasil, o que fica claro? É uma forma de você levar para o centro toda a articulação do planejamento estratégico da justiça no Brasil inteiro. Sim. Significa o quê? Você vai subordinar as polícias militares, as guardas civis metropolitanas e as demais instituições, as polícias civis e as demais instituições que possam trabalhar com segurança
a determinação e a decisão vinda do ministro da Segurança. Uma vez estava conversando com o Coronel Telhada e ele falou que tem o conselho dos comandantes das polícias militares. Sim. Aí eu falei, quando eu falei que esse deveria ser o conselho, não, mas já tem um conselho. Eu disse, não sei, coronel. O que eu estou dizendo é apenas o seguinte, é que esse conselho é que deveria ser o Ministério da Segurança Pública. Deveria ter um rodízio do primus inter pares entre esses comandantes das polícias. Isso é que deveria ser o Ministério da Segurança Pública. Porque cada um estaria respeitando as necessidades do seu estado, Sim. a necessidade do seu município. Quer ver uma coisa? Por exemplo, como é que você trabalha como é que você trabalha com a segurança privada? Sim. Cada município sabe como. A segurança privada na cidade de São Paulo é uma coisa, a segurança Sim. privada numa cidade de 10 mil habitantes é outra. Você vai articular? Como? Porque tem caras da segurança privada que são muito bons. O que esses caras podem fazer? Na periferia tem a motinha, né, que faz piu-piu, faz ficar, Pois né, é. o pessoal tá rindo aqui. Não, mas pois é. Então, o que a gente vê? Por isso que teria que ser descentralizado, ao invés de ficar no ministro da Justiça. E para encerrar, que nós temos algumas conversas para fazer antes, mas só para encerrar, olha que coisa curiosa. Quando você fala do ministro da Segurança Pública no centro, qual é o correspondente em outros países? Sim. É o ministro do Interior. Ministério O que é o Ministério do Interior? É o ministro que trata da segurança do país. Quando você tem um país que é do tamanho da Inglaterra, você pode ter, foi o caso da ministra, que é a secretária que caiu e assumiu ontem um novo secretário do Interior, seria secretário de segurança, mas agora deu branco no nome. Mas quando você pega um país de dimensão continental, normalmente o ministro do Interior, ele é alguém que impõe a decisão de um governo autoritário ou tirânico ou ditatorial ou totalitário. No mínimo, é alguém que está exercendo a ordem de um governo central que é totalitário. Sim. No mínimo. Por isso que eu discordo dessa ideia desse ministro da Segurança Pública. O que tem que fazer é todos os estados se reunirem para formarem um planejamento estratégico para o crime que percorre todos os estados. Aí ele dizer, nesse caso, joga para a Polícia Federal, que está nas mãos do Ministério da Justiça. Depois eu vou ter um comentário sobre isso, Marcelo. Tá?